tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é de muito valor, tem uma porta para você acessar, ou várias portas. Se você vê o dinheiro que está dentro de um banco, está guardado, né? Quem já viu aquela guardada, 7 chaves, você já viu, né? Atrás de 7 chaves. Então tudo que é importante, tudo que é bom, tudo que é próspero, tudo que é riqueza é guardado atrás de uma porta. E a Bíblia fala de muitas portas. E nós já estamos hoje é a terceira porta agora? Terceiro portal? Então, banco tem porta, cidades tem porta, supermercado tem porta, né? Tudo que é importante, fazendas tem portais, tudo tem porta, desde que tenha algo importante lá atrás. E o que acontece? Muitos cristãos, eles vivem frustrados, porque eles veem muitos que acessam as bênçãos, acessam as riquezas celestiais, acessam tantas coisas, e muitos cristãos ficam frustrados, falam, por que ele acessa e eu não acesso? Por isso que eu decidi pregar sobre os 7 portais, para todo mundo ter acesso a toda sorte de bênção espiritual sobre as nossas vidas aqui na terra, amém? Então tá, o teclado vai descer também. Hoje eu vou pregar sem teclado, depois nós vamos trazer todo mundo aqui, o teclado, tudo aqui em cima. Glória a Jesus. Portal número 3, João capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Vamos lá, João capítulo 10, 7, 8 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Diga comigo, porta das ovelhas. Olha que coisa linda, eu sou a porta das ovelhas. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Uau! Levanta a mão direita para o céu e diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. A primeira porta que nós pregamos é a porta do justo. Diga comigo, a porta estreita. Então, o primeiro portal é aquele que você sai das trevas exteriores e agora você está na luz, você está dentro de todas essas promessas de Deus. Depois, a segunda promessa e a segunda porta, o segundo acesso, nós chamamos a porta da fidelidade, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado no muito, e Jesus disse, entra ao gozo do Senhor. Entrar nesse gozo, nesse desfrute, nessas bênçãos, só para o fiel. Agora existe outra porta, que Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem já esteve em Israel? Alguém já esteve em Israel? Levanta a mão. Ali uma irmã esteve em Israel, só um. Meu Deus, 2 pessoas. Eu profetizo que vocês vão tudo comigo para Israel, amém? Vou fazer uma caravana top lá em 2027, acho que dá para fazer. 2, amém. O resto quer ir tudo para o Paraguai. Quem quer ir para Israel? Quem não falou amém, vai só para o Paraguai, o máximo. Quando você for lá, a gente vai estar, ali tem o tanque de Betesda, é bem do ladinho onde era o templo, e do lado do tanque de Betesda a gente tem uma porta, dá para ver, você está olhando para o tanque de Betesda e um portal, né, nesse formato, que entra para dentro da cidade de Jerusalém, e essa porta se chama Porta das Ovelhas, né? É uma das 12 portas de Israel. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Existem bênçãos, diga comigo, existem bênçãos que só tem acesso
quem é ovelha. Só tem acesso quem é. Agora o versículo 9 é muito lindo. Jesus disse: eu sou a porta. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. No mesmo texto, próximo versículo, ele vai dizer isso, né? Que ele é o bom pastor que dá a vida. Verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Então olha que interessante, essa terceira porta, que é a porta das ovelhas, essa porta é o próprio pastor. Olha que interessante. Diga comigo: o meu pastor é uma porta. Diga comigo: o meu pastor é um portal. E o que você vai ter através desse portal? O que vai acontecer lá atrás? Nós podemos ver lá no Velho Testamento, em Salmos, onde fala sobre, o Salmo 23, onde fala sobre o pastor e onde fala sobre as ovelhas. O Senhor é o meu. Olha só, então o pastor é o quê? O que o pastor é? Uma porta, sim ou não? Jesus nos disse: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Aí você vai lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me... Então a primeira coisa que você encontra, quando você encontra o seu pastor, e você se posiciona como ovelha, é provisão divina. Olha o que ele diz: nada me faltará. Por quê? Porque eu tenho pastor. Você começa a achar provisão. Diga comigo: provisão. Você acha alimento, provisão, alimento espiritual. Sabe, vou até falar uma coisa aqui, talvez, só para vocês entenderem o que eu ensino para alguns pastores. Eu tenho um grupo grande de pastores que eu discipulo. Eu tenho a REM, Rede Exousia de Ministérios. Tem ali mais ou menos 500 igrejas que estão que eu estou discipulando mensalmente, semanalmente. E tem algo que eu ensino para eles. Eu digo assim para eles: não persiga as borboletas, plante um jardim. Ou seja, se você ficar perseguindo borboletas, elas vão fugir de você. Mas se você plantar um jardim, elas virão até você. Pastores, se tiver algum pastor me ouvindo, e se algum dia você for ser pastor, pastor não fica correndo atrás de ovelha. Ovelhas estão procurando os pastores que têm bom pasto. Líderes não correm atrás de seguidores. Seguidores procuram verdadeiros líderes. Então, meu trabalho aqui não é sair correndo atrás e perseguir um monte de gente para vir na família do reino e inventar um monte de maneira de trazer elas. O meu maior trabalho aqui é ter pasto, ter bom alimento. Quem aqui se alimenta bem cada domingo, cada quarta-feira, nos GCs? Enquanto tiver bom pasto, você não tem por que comer outro pasto, amém? Então, quem acha um pastor, acha alimento, acha provisão divina. Número 2, deitar-me faz em verdes pastos. Diga comigo: descanso, refrigério. Olha o que diz em Êxodo 33, 14. Coloca lá para a gente ver. Êxodo 33, 14. Depois disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer... Uau! Deus disse para Moisés que a presença dele iria junto com o povo até a terra prometida. Para quê? Para te fazer descansar. Quem acha o seu pastor, acha descanso. Irmãos, vamos ser realistas e vamos falar a verdade. Quando uma pessoa acha um pastor, acha sua igreja, acha pasto, elas vêm com
tão atormentadas por demônios, atormentadas, brigas no casamento, pensamentos de suicídio, tantas, elas vivem um mundo de tão tenebroso, e quando elas encontram, passam pelo portal das ovelhas, e ela decide se tornar ovelha, ela é pastoreada, e ela já não tem mais os medos, porque ela encontra descanso, porque a palavra de Deus, quando ela é boa, bem ministrada no seu coração, traz descanso para a sua alma. Se você chegou aqui hoje e você está ansioso, depressivo, e você quer acabar com tudo, e a sua vida não tem sentido, é que talvez você ainda não decidiu passar pela porta das ovelhas e se tornar uma verdadeira ovelha de Cristo. Falando de Moisés, diga comigo, sem Moisés, o povo não teria encontrado a terra prometida. Diga comigo, o meu pastor é a minha porta para a minha terra prometida. Aleluia! Terceira coisa que se você se posicionar como ovelha, primeiro você vai ter provisão, segundo você vai ter descanso, terceiro, se você estiver anotando, você vai ter cura. Cura. Diga comigo, o meu pastor é canal de restauração, libertação e cura. Lucas 10, 33, coloca no telão para a gente ver. Lá em Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo quem? O homem que estava, tinha acabado de tomar uma surra dos bandidos, tinha sido roubado, tinha sido deixado como morto. Quando o samaritano viu ele, moveu-se de íntima compaixão. E o que fez? E aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É assim que as pessoas chegam na igreja, arrebentadas. O diabo matou, roubou, destruiu, a pessoa chega quase como morta. Tem pessoas que chegam aqui como a última solução da vida dela. Pastor, não sei mais o que fazer. 99% das pessoas chegam assim. 1% chega pelo amor. 99% chega pela dor, ou chega com quase um divórcio, ou chega porque está morrendo de câncer, ou chega porque está atormentado por demônios, ou chega porque a vida dela, ela já não aguenta mais, a vida dela não tem sentido, e o que quando ela passa pela porta das ovelhas, o que ela encontra? Descanso para as suas almas, as suas feridas são atadas. Sabe o que significa azeite? Unção. Olha só, ele passou azeite, passou depois o quê? O vinho. O azeite, quando é passada na ferida, suaviza e dá uma... É como uma anestesia. E depois joga o vinho, que é o vinagre. Para quê? Para matar as bactérias. Olha só. E a sequência está certa. Por que não coloca o vinho primeiro e depois o azeite? Para não doer tanto. Por isso que às vezes você fala, a unção de Deus vem, amolece o teu coração, depois vem o vinagre, ai, mas já doeu menos porque a unção de Deus foi passada antes, amém? Aleluia. E aí você vê as pessoas crescendo. Meu maior prazer quando eu ando no meio das pessoas, aqui da igreja, das ovelhas, e eles contam os seus testemunhos. Pastor, Deus fez isso na minha vida, Deus mudou meu casamento, mudou meus filhos, mudou minha saúde, mudou minha mente, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui restaurado, eu achei que tudo tinha sido perdido, mas agora eu estou curado, estou liberto, estou transformado, estou comendo bem. Semana passada, um casal que já está aqui há uns 3 anos,
Eu lembro que eles chegaram tão mal, irmão, que eles não tinham dinheiro para comer. Eu lembro que eu tive que resgatar eles, tive que ajudar eles a arrumar o carro, perder tudo. A vida deles era um caos. E aí, domingo passado, eles chegaram aqui e disseram: pastor, o que nós tínhamos como salário quando entramos aqui, nós estamos dando agora 2 vezes mais de dízimo o que nós tínhamos antes de salário. E falaram: e não é só isso não, pastor, não é só financeiro não, nós estamos bem, nós estamos ungidos, nós estamos orando em casa, a nossa família está unida, tudo mudou. Sabe por quê? Porque decidiram ser ovelhas. Esses benefícios são apenas para ovelhas, irmãos. Diga comigo: proteção. O que o pastor faz? Por que Deus trouxe Davi para ser o rei de Israel? O que Davi fazia como pastor? Matava urso e matava leão. Quem protege o rebanho dos lobos? O pastor. Quantas vezes o diabo quis acabar com você, mas você tinha um pastor e um time inteiro que estava orando por você, para você não ser atacado. Ah, pastor, está na Bíblia, está sim. Jesus disse para Pedro: o diabo me pediu para cirandar a sua vida, te pisotear, acabar com você, mas eu intervi. Olha só, proteção divina. Diga comigo: o meu pastor é a porta para que eu tenha alimento, descanso, cura e libertação e proteção divina. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora essa pregação vai ficar diferente. Numa fazenda, irmão, não tem só ovelha. Um dia alguém perguntou: pastor, por que você não foi atrás do fulano? Eu falei: porque não é ovelha. Minhas ovelhas eu conheço. Tem um videozinho que eu mandei para o Tuto, não sei se ele colocou aí, de 2 minutos. Tem um que é de 2 minutos. Eu quero que você coloque aí para a gente, Tuto. Abaixa um pouquinho as luzes. Será que você é ovelha mesmo? Os benefícios não é para qualquer um, é para as ovelhas. Aí você está vendo. Vamos ao teste número 1. Essa pessoa não é o pastor das ovelhas. One more time. E ela está fazendo um chamado. Essa pessoa tem outro rebanho, está fazendo o mesmo chamado que fazia para o Teste seu número 2. para o seu rebanho com outro rebanho. As ovelhas nem prestam atenção, ó. Esse gritinho aí é o chamado que ela fazia para as ovelhas dela. Está chamando, ó. Nenhuma ovelha presta atenção. Teste número 3. Outra pessoa. Não adianta. Agora vê o pastor de verdade. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Já responderam as ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha e me seguem. Diga comigo: na igreja não tem só ovelha. Pergunte para mim: o que mais tem, pastor? Vou te falar algumas coisas que tem. Entre nós existem ovelhas, cabras, lobos, cachorros, porcos e serpentes. Qual deles você é?
Característica principal de uma ovelha, ela não é autossuficiente. Não existe nenhuma ovelha autossuficiente. Toda ovelha é dependente do seu pastor. Mas a cabra, a primeira coisa dela, ela é independente. Por isso que você vai aí, existe cabra, bode silvestre, mas não existe nenhuma ovelha silvestre. Você vai em qualquer país aí, você vai lá no Alasca e você vai ver as cabras silvestres. O caçador gosta de caçar cabra silvestre. Você vai lá no deserto das Arábias e tem cabra lá no meio do deserto. Mas você nunca vai ver uma ovelha silvestre. Toda ovelha, ela é dependente de um pastor e ela anda em rebanho. Todas as bênçãos que eu acabei de te falar, não é para qualquer um. Essas bênçãos são para aqueles que passam pela porta das... Diga comigo, alimento, provisão, cura, libertação, transformação. Tudo isso é para quem? Para as ovelhas. E a ovelha, ela é dependente do pastor, ela segue a voz do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor, mas a cabra não. Eu estive lá na África agora em setembro, e a gente estava evangelizando no meio da rua. Quem estava comigo? Quem foi nessa viagem? Tem alguém? Eu lembro que a Aline foi, tá? Daqui. E aí a gente estava filmando, né, os evangelismos, e de repente eu passei num lugar e fiz um vídeo. Esse vídeo tem 30 segundos, o Tuto vai colocar ali também. Abaixa aí as luzes para vocês verem. Esse vídeo eu mesmo gravei com o meu celular, quando eu vi umas cabras que estavam ali. Baixa. Deus acabou de me dar uma pregação. Vamos lá. Filma assim, continua nessa posição, me filma. Pessoal, nós acabamos de filmar aqui os bodes comendo lixo. Muita atenção. Ovelha come pasto. Ovelha tem pastor. Quando a pessoa está disposta a comer qualquer lixo, qualquer pregação, qualquer mensagem que muitas vezes aprova o pecado, é porque não é ovelha, é bode. É isso aí. Vamos dar um aplauso a Jesus. Então a cabra come qualquer coisa, irmão. Ovelha, se você não der o pasto verdinho para ela, ela não come. Irmãos, se você tem uma fazenda, você não precisa comprar uma roçadeira, compra uma cabra. Quem aqui já viu? Irmão, come espinho. Literalmente. Quem sabe do que eu estou falando? Alguém sabe do que eu estou falando? Alguém já viu? Já colocou uma cabra, um bode, ela roça tudo, come árvore, come papelão, come lixo. Se tiver espinho, ela mastiga o espinho, acaba com tudo. Você não precisa de uma roçadeira na fazenda, você só basta comprar um bode. Porque come qualquer coisa. Então, quem é ovelha de Jesus, não escuta qualquer um no YouTube. E quando ela escuta a outra, ela diz, não gostei, eu prefiro o meu pastor. Aleluia. Olha só, a ovelha ela é dependente do pastor, mas a cabra ela faz o que ela quiser. Ela é independente. Ela vem na igreja se ela quiser, quando ela quiser, se ela quiser, e se o pastor fazer alguma coisa com ela, ela acha ruim. Olha só, a ovelha ela se deixa ser guiada, ela gosta de seguir, mas as cabras estão nem aí, elas são independentes, e ela escolhe o seu próprio caminho. Você sabia que as pessoas que estão aí fora ensinando para você, sabe o que elas ensinam para você? Escolhe o seu próprio caminho. Cuidado com quem está te ensinando, escolhe o seu próprio caminho, porque é uma cabra te ensinando a ser cabra. Agora, quando você ouve a voz do seu pastor, e você lê a palavra, você entende que ter pastor é uma bênção.
Diga comigo, ter pastor é uma bênção. Ei, mas na igreja não tem só ovelha nem só cabra, também tem lobo. Pastor, quem é o lobo? Lobo é aquele que engana, aquele que vem apenas para ser um predador dentro da igreja. Como que ele pode te predar? Ele pode ser um predador que vem aqui para aplicar golpes. E quem que vê ele? O pastor. O que o pastor faz? Corta a cabeça dele. Quando você fala assim, por que o apóstolo Pedro Medina expulsou alguém? Eu só expulso o lobo. E a ovelha é tão bobinha que não sabe o que está acontecendo, mas eu estava salvando a sua vida. Esse dia teve um que ele saiu no jornal, preso em outro lugar, ele tentou aplicar um golpe aqui na igreja. Aí ele mandou no grupo assim um golpe e tal, e aí eu fui lá e expulsei ele. Sabe o que aconteceu, irmão? Agora ele é pastor em outra igreja. Uau! Você acha que ele é pastor mesmo? Ele está se vestindo de ovelha, de pastor, para aplicar mais golpes. Então, quando o pastor tira alguém do meio do rebanho, não, pastor nenhum tira ovelha do rebanho. Já viu um pastor expulsar a ovelha do rebanho? Se expulsa é porque é serpente ou é lobo, irmão. E quem que é serpente? Pergunta para o pastor, quem é serpente? Serpente é aquela que morde e solta. E deixa o veneno fazer efeito. Já encontrou alguém envenenado no meio da igreja? Irmão, o que foi que você não está vindo mais? Você está passando mal, você está ruim. Me disseram que o pastor isso. Pronto. Foi uma mordidinha. Essa boca do fofoqueiro. O fofoqueiro é a serpente no meio da igreja. Morde e sai. O dia que você identificar fofoqueiros que... E dói, não dói quase nada, mas só um... Mas o veneno já começa a fazer efeito. Tem pessoas que estão aqui e estão fazendo cara feia para mim porque alguém te mordeu. Você está desconfiada de mim porque alguém te mordeu. E eu estou aqui para te abençoar, para te curar, para te libertar, para te dar paz, para te dar o melhor. Só que o veneno está fazendo efeito ainda. Mas eu declaro que o Espírito Santo vem agora e retira todo o veneno de toda a fofoca, de toda a palavra maldita que você ouviu, em nome de Jesus. Na igreja tem porco também, irmão. Quem é o porco? Aquele que você lava e quando você termina de lavar ele, onde que ele vai? Para a lama de novo. Diga comigo, o porco é aquele que não valoriza as coisas espirituais. É aquele que nunca se santifica. É aquele que tem mais prazer na sujeira do que com a presença de Deus. Você pode lavar ele 1000 vezes, ele vai se jogar na lama de novo. Então você hoje precisa decidir se vai passar pela porta das ovelhas. Você quer passar pela porta das ovelhas? Se posicione como ovelha. Só é ovelha quem tem pastor. Se você anda por aí, não, meu pastor é Jesus. Então já é mentira também. Porque o seu pastor, que é Jesus, disse, submetei-vos às autoridades da terra. Todo aquele que diz que Jesus é o seu pastor, vai se submeter a um pastor na terra. Não tem como você dizer, não, só Jesus é meu pastor. Se Jesus fosse o seu pastor, você obedeceria o que ele te falou. E ele mandou o quê? Lá em Hebreus capítulo 13, dizendo, submetei-vos. Em Romanos 13, submetei-vos aos seus pastores, às suas autoridades aqui da terra. Tem um aleluia aí, não? Aleluia. Quando alguém diz, o único pastor que eu tenho é Jesus lá no céu, na verdade é cabra. Porque ele não consegue se submeter a nenhum pastor aqui na terra. E essa mensagem, irmão, ela não é uma mensagem hoje que está, como se diz assim, no auge e está dando ibope. Sabe qual mensagem que está dando ibope? Mensagem que você não precisa de pastor, você não precisa do teu Moisés, você não precisa de você e Jesus. Então, o dia que você estiver doente, você vai lá e pede para essa pessoa que te ensinou isso orar por você. Por que você procura um pastor? Então, se você anda aprendendo com alguém que você não precisa de pastor, você não precisa de profeta, você não precisa de igreja, o dia que você estiver mal, você liga para ele. Por que você liga para o pastor?
Por que você liga para a igreja? Por que você pede socorro? Porque você sabe que aqui tem pasto, aqui tem cura, aqui tem azeite, aqui tem vinho, e aqui é o lugar onde Deus envia a bênção e a vida para sempre. Diga comigo, meu pastor é porta. Agora, tem mais. Teu pastor é porta para o seu destino profético. Você jamais vai encontrar o seu destino profético enquanto você não achar o seu pastor. Como assim? Jesus, ele tinha pai e mãe, José e Maria. E José ensinou ele a ser carpinteiro. Inclusive, ontem eu assisti um episódio do The Chosen. Bem o episódio que Jesus estava sendo ensinado por José, né, a ser carpinteiro, já crescendo ali na carpinteria do seu pai. Olha só que interessante. Ele tinha pai e mãe. E o que o pai e a mãe de Jesus ensinaram ele? Qual foi o máximo que Jesus conseguiu chegar a ser? Um carpinteiro. E os pais fizeram o melhor que eles puderam. Mas um dia, Jesus sabe que está chegando o dia de começar o seu ministério. Jesus não saiu pregando. Jesus não disse, agora é a minha vez. O que Jesus fez? Foi até o Jordão. Quem estava lá no Jordão batizando? João Batista. Quando ele chega onde está João Batista, diga comigo, o homem de Deus, o profeta, o pastor. Estava lá no Jordão, batizando. Quando Jesus chega, João Batista olha para Jesus, e ele não vê um carpinteiro. Quem que ele vê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo inteiro. Teu pai e tua mãe natural, eles só conseguem ver aquilo que você faz naturalmente. Teu pai só consegue ver você, o mecânico, o médico, o advogado, o engenheiro, o motorista de Uber, sei lá o que você faz da sua vida, o marceneiro, o locutor, eu não sei o que você faz. Teu pai natural. Mas quando você entra pela porta das ovelhas, quando você encontra o homem de Deus na sua vida, ele não olha para você e vê o que o seu pai e sua mãe natural veem. Eles dizem, você tem um chamado para nações. Você tem um chamado para transformar milhares de vidas. Inclusive, isso começa até um conflito. Porque aí você recebe uma palavra de Deus aqui, e aí mas você tem aquela identidade antiga ainda. Mas e agora? Qual que é a identidade de Deus? A identidade de Deus não te dá o teu pai da terra. A identidade de Deus te dá o homem de Deus, o profeta, o teu João Batista. Se a gente continuar o Salmo 23, falando de proteção, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelha não tem medo do vale da sombra da morte, porque o quê? Tem proteção. Esse é o ponto 4 que eu falei. Agora, quando a ovelha, ali do Salmo 23, termina de passar o vale da sombra da morte, ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Olha que interessante. Eu quero falar para você de uma porta dentro da porta. Depois da porta das ovelhas, passou pela porta das ovelhas, é alimento, é proteção, é cura, é libertação, tudo é maravilhoso. Existe uma segunda porta dentro da porta das ovelhas, que é a porta que te transforma de ovelha para filho. Depois do vale da sombra da morte, depois da vara e do cajado. O que é a vara e o que é o cajado?
Para que o pastor usava a vara? Às vezes a ovelha dá uma... Aí eu fui ver e pesquisei para ver se era verdade ou era conversa, né? Mas eu descobri que era verdade. Se quando uma ovelha, ela pula e ela sai do meio das outras ovelhas, o que o pastor faz, ele vai lá e quebra a perna dela. Eu falei, meu Deus, que triste. Só que agora o pastor tem que carregá-la nas costas. Ele não quebra e larga ela lá, carrega ela nas costas. E aí depois ela começa mancando, e ela vai aos poucos, e nunca mais ela pula a cerca, nunca mais ela sai correndo, porque ela agora ela aprendeu a correção. Quando você corrige uma cabra, ela te chifra. Quando você corrige uma ovelha, ela baixa a cabeça. Sabe como é que eu descubro quem é ovelha? Você só vai descobrir se você é ovelha depois que eu dar uma varada nas tuas costas. Se eu te der uma varada e você me morder, ou é cobra ou é serpente. Se eu te der uma varada e você tentar me chifrar, você é cabra. Se eu te der uma varada de pastor e você abaixar a cabeça e dizer, eu vou aprender, eu vou me corrigir, então você é ovelha. Todo mundo se considera ovelha, até o pastor dá uma lapada nas costas dele. Não, eu sou ovelha. Aí o dia que o pastor fala uma coisa que você não gosta, eu já vou sair da igreja. Aí é cabra, irmão. Porque se eu estivesse aqui só para te agradar, eu não seria pastor, eu seria político. Eu ia ser prefeito Pedro Medina. Mas Deus não me chamou para ser prefeito, Deus me chamou para ser pastor. E pastor precisa corrigir a ovelha. Diga comigo, depois, apenas depois, da vara e do cajado, tem mesa. Quem pegou o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Depois da vara e cajado consolar, o que tem? Preparas uma... Aí já não é mais ovelha, agora você está passando pela segunda porta, que está de trás dessa porta aqui, que é a porta dos filhos. Preparas uma mesa diante de mim. Agora olha que interessante. Qual é a diferença de uma ovelha e de um filho? A principal diferença entre ovelha e um filho é que o filho, ele tem identidade. Ovelha é um ser que não entende muito a sua realidade, onde ela está. Mas o filho, ele tem identidade. Quando você encontra o teu pastor, e depois você passa pela vara e pelo cajado, e deixa ser tratado, você se transforma em filho e começa a ter identidade. Ele te ajuda a enxergar quem você é, como Elias fez com Eliseu. Por isso que Eliseu disse para Elias, meu pai, meu pai. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Para mim, essa paternidade não é algo que todo mundo que entra na igreja tem que me ver como pai. Todo mundo que entra na igreja tem que me ver como pastor. Amém? Amém? Mas esse é o primeiro passo. E talvez você esteja aqui e diga, o apóstolo Pedro Medina tem vários níveis. O apóstolo Pedro Medina é um bom pastor. É um pastor. Aí depois ele diz, agora ele é meu pastor. Será que quando você fala de mim na rua, você diz o pastor Pedro? O pastor da família do reino? Ou você diz meu pastor? Tem gente que não me vê como seu pastor. Tem gente que vê o pastor Pedro Medina como um pastor. Eu não tenho problema nenhum com isso. Quem perde a bênção é você. Eu quero ser uma porta para a sua vida. Eu quero ser uma porta para você acessar riquezas celestiais. E aí você começa aqui, primeiramente, quem está visitando hoje aqui, não pode dizer que eu sou pastor dele. Diz, olha, o pastor é um bom pastor, olha que pastor legal. Pastor dos outros. Aí um dia você fala, não, agora eu não quero mais que ele seja um pastor. Eu quero que ele seja o meu pastor. Me ensina.
E aí, o dia que você vai ter mais mudança na sua vida, é o dia que eu pegar a vara e o cajado e te tratar. O culto de hoje é vara e cajado. Tem gente que nunca mais vai voltar para a igreja depois dessa mensagem. Não gostei, pastor. Né? Mas tem gente que fala assim, eu vou me corrigir. E aí, se você deixar se corrigir, se você deixar passar pela sua vida a vara e o cajado, depois disso tem uma mesa. E junto com essa mesa, sabe o que tem? Honra e unção. Derramas o óleo sobre a minha cabeça. O que é derramar o óleo? É unção. Pastor só dá honra, só consagra, só eleva e só põe na mesa quem já foi tratado e agora tem identidade de filho. E aí o verso continua. Diz que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da sua vida. Se você passar pela segunda porta dos filhos, além de você ter identidade, diga comigo, identidade, honra, unção. Agora, filho tem uma coisa que a ovelha não tem: herança e legado. Só tem herança e legado quem é filho. Quem não é filho não tem herança e nem tem legado. Ela tem alimento? Tem. Tem comida? Tem. Tem proteção? Tem. Recebe libertação? Sim. Tem gente que se acomoda aí. Eu queria que você passasse pela porta dentro da porta. Vai até você se tornar filho, herdeiro, e receber a unção, e receber honra, e receber herança, e receber legado. É tão bom ter identidade. Hoje as pessoas não têm identidade. As pessoas são órfãos espirituais. Eu conheci o apóstolo Maldonado em 2006, quando eu fui na igreja dele a primeira vez. Olha só, 2006 fazem 20 anos. Vai fazendo 25 agora, 2025. 19 anos. Depois eu fui num GC da igreja El Rey Jesus. Recebi uma impartição de um dos filhos espirituais dele. Depois eu comecei a ler os livros dele. E passaram-se 20 anos. E todo mundo que me conhece diz: você tem uma unção como a do teu pai espiritual. Se você analisar o apóstolo Maldonado, ele tem duas coisas importantes. Ele é mestre e ele é um homem de milagres. Você conhece um pastor parecido? Que ama ensinar a palavra, mas que também é um homem que ama os milagres? Isso é uma característica. Da onde eu trouxe essa identidade? Porque eu tenho um pai espiritual. Que eu tenho. Agora você pode estar aqui dizendo assim: pastor, eu não acredito nesse negócio de pai espiritual. Amém. Nem todos de vocês são meus filhos. Nem todos vocês serão filhos. Comece sendo ovelha. E até o dia, se você um dia se considerar filho, continue me chamando de pastor, não tem problema. O que eu quero é que haja identidade dentro de você. Agora eu vou dizer algo para você. Ovelha independente, todas elas vão ter comida, todas elas vão ter proteção, todas elas vão ser atadas, curadas, passado o óleo, o azeite e o vinho, vão ser curadas das suas ataduras, seus problemas, tudo vão ser. Mas destino profético só tem em filho. Vou repetir, destino profético só tem filho. Jesus, enquanto não se encontrou com João Batista, enquanto ele não se submeteu a João Batista, a vida dele não mudou. Como assim, pastor? O próprio Deus encarnado não fez nada enquanto não passou pelas mãos, enquanto não se submeteu a João Batista. Jesus tinha 30 anos de idade, conhecia a Bíblia de memória, podia pregar o quanto ele quisesse, mas Deus só ativou o destino profético dele nas mãos de João Batista. Foi João Batista que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse: me batiza, João Batista disse: de jeito nenhum.
Eu não sou digno de desatar tuas sandálias. Jesus disse assim para ele: é necessário que eu cumpra toda a justiça. Se Jesus não tivesse se submetido a uma autoridade, ele nunca teria autoridade. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. Enquanto Jesus não se submeteu à autoridade, Deus não deu para ele autoridade. O Espírito Santo só veio sobre Jesus depois que Jesus foi batizado. E se você não sabe, Jesus não tinha pecado. E se Jesus não tinha pecado, então por que ele se batizou? Nós não batizamos por causa que a gente diz morri para o pecado, para viver para Deus? Porque o batismo de João Batista era igual ao batismo de vários outros líderes daquela época, mestres daquela época. Significava que você morria para você mesmo, para ser imitador do seu mestre. Jesus estava dizendo: olha, a partir de agora eu mergulho em toda a doutrina que João Batista tem ensinado, me submeto à sua doutrina e eu vou seguir tudo que ele está ensinando. Por isso que Jesus se batizou. Só então o Espírito Santo ungiu Jesus. Jesus só recebeu a unção através de João Batista. Jesus recebeu a promessa antes, mas só efetivou nas mãos de João Batista. Tem gente que tem promessa e está muitos anos com a promessa, mas nada aconteceu, porque você não tem um João Batista que te efetivou. Você está entendendo? Isso é muito sério, irmão. Diga comigo: o meu pastor é uma porta para o meu destino profético. Eu vou honrá-lo, caminhar com ele, crescer com ele, debaixo da liderança dele, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu quero encerrar dizendo uma coisa muito importante. E o teclado pode subir aqui. Lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 6, a Bíblia vai falar de Melquisedeque. Inclusive, amanhã eu vou ensinar sobre Melquisedeque. Amanhã eu vou dar uma aula, vou fazer uma live, como encontrar o lugar do seu propósito. E se você quer encontrar o lugar do seu propósito, como chegar no lugar do seu propósito, eu vou estar dando essa aula amanhã. Que hora que é, Lucas, a aula? Às 8 da noite? E eu estou pensando em dar aqui mesmo no templo. Então, eu vou fazer a live. Eu ia fazer lá no estúdio da Exousia, mas eu vou fazer aqui na igreja. Então eu quero convidar você que quer encontrar o lugar do seu propósito para estar aqui conosco amanhã às 20 horas, tá bom? Na verdade, às 20 horas a live já começa. Então, se você chegar às 20 horas, você vai atrapalhar. Chegue às 7h40, 7h30, 7h45, porque quando a gente faz horário de live, não tem louvor, não tem nada. Já começa 8 horas, começa a live, tá bom? Amém? Então você está o meu convidado. Vou até ver se a gente prepara um café, alguma coisa aqui amanhã, para quem estiver com a gente. E amanhã eu vou descrever melhor isso que eu vou contar aqui para vocês. Abraão recebeu uma promessa lá em Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, promessas. Eu não duvido que você tenha promessas. Certeza que você tem promessas. Mas o que mais tem na igreja é gente frustrada. Muito frustrada. Tem gente até que já esqueceu das promessas. Tem gente que eu encontro aqui e diz assim: pastor, faz mais de 10 anos que Deus me prometeu que eu seria um pastor de nações, ou teria uma multinacional, sei lá, tantas promessas. E passaram 10, 15, 20 anos e ela não viu sequer 1% daquela promessa se cumprir. Diga comigo, não é suficiente ter as promessas.
E alguém te disse, não, mas quem tem promessa, Deus não mente, Deus vai fazer a promessa se cumprir. Existem tantos detalhes que se você não executar exatamente, passo a passo, nenhuma das promessas vão acontecer na sua vida. E uma delas, eu quero encerrar com isso aqui, é o versículo 6. Mas aquele, diga comigo, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas aquele, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as... Você pode ter quantas promessas for, mas se você não achar o teu sacerdote que vai te abençoar, essas promessas nunca serão efetivadas. Enquanto Melquisedeque não abençoou Abraão, ele não viveu nem meia promessa. Se você ler o texto, a história de Abraão, você vai ver um Abraão antes de Melquisedeque e o Abraão depois de Melquisedeque. Esses dias atrás eu celebrei o casamento de mais um casal jovem aqui da igreja, inclusive, coisa mais linda, deram o primeiro beijo no altar, casaram virgem, coisa mais linda. Já vários casais nós casamos assim. E hoje de manhã eu estava pensando também em outro casal, que é a Laura e o Hared. Esses meninos vieram aqui estudar na Exausisco. E quando você pergunta quem eles são, de onde eles vêm, aí você vê, não, pastor, eu era lá de Minas Gerais, do interior, não tinha pastor, não tinha, minha vida não tinha sentido, trabalhava no caixa do supermercado, fazia um bico aqui, outro ali. Muitos vieram de uma extrema pobreza, sem destino. E aí eles chegam aqui na Exausy School, na escola. Quem não sabe, aqui do outro lado da rua nós temos dormitório para 70 jovens que vão morar aqui a partir de março, na próxima turma. Aí eles chegam aqui, eles entram pela porta das ovelhas, eles começam a aprender, eles são cuidados, são ministrados, são libertos, depois entram na paternidade. E aí você vê um jovem que estava lá no México, outro que a Laurinha que estava lá em Minas, se encontraram no lugar do seu destino. Se casaram, se tornaram filhos. Foram além de ser ovelhas. E como filhos, eu, apóstolo Pedro Medina, eu tornei pai deles. Sabe o que eu fiz? Comecei a enviar eles para a África para aprender, mantendo o meu próprio dinheiro. Quem não sabe aqui, eu uso meu dinheiro para pagar a faculdade de muitos desses jovens, cuido deles, dou bolsa de estudo para eles, envio eles. Hared e Laurinha estão até hoje lá no México, e a metade quem financia eles lá no México é o meu dinheiro. São filhos. E às vezes eu falo com eles, eles falam assim, pastor, onde eu estaria hoje se eu não tivesse te encontrado? Onde eu estaria hoje se eu não tivesse passado pela porta das ovelhas? Quem seria eu? Estaria ainda em Minas Gerais, lá, talvez no mercado, ou estaria ainda lá no México, fazendo qualquer coisa, mas eles encontraram um destino, encontraram um propósito, através de serem ovelhas, e depois através da paternidade. Eu olho aqui, o Lucas Thiago e a Sara. O Lucas Thiago está ali sendo diretor de operações da Sanders, o segundo cargo mais importante da Sanders. E eles foram, o Lucas Thiago foi da primeira turma, né? Sabe quantos alunos tinha na primeira turma? 5. A escola começou com 5 alunos. O Lucas Thiago está aí. Cadê o Alisson também? O Alisson lá atrás estava na primeira turma? E hoje estão aqui. O Alisson já fez missões em muitos lugares do Brasil, enviados daqui dessa casa. O que você fazia antes, Lucas Thiago, antes de vir para cá? Estava estudando para entrar no exército. Olha só. E agora é um braço direito do apóstolo Pedro Medina aqui. Diretor de operações da Sanders,
que hoje é o instituto maior que tem aqui da região. Com a esposa que conheceu na escola também. Os dois se conheceram, se casaram, tudo na escola. Um propósito. É isso que um pastor gera, é isso que um pai espiritual gera, destino para filhos. Tem pessoas que chegaram aqui na pobreza. E uma direção do pastor fala, faça isso. Enriqueceu essa pessoa. Fique em pé nessa manhã. Para ser ovelha, irmão, precisa de humildade. No mundo que nós vivemos de rebeldia, a rebeldia vai dizer, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Você só está perdendo as bênçãos. Enquanto Melquisedeque não abençoou Abraão, nenhuma das promessas se cumpriu. Quando o Luiz chegou aqui, ele vinha com a identidade lá do mundo. Fazia 2 dias que ele não comia, não tinha comida para comer. Foi ou não foi, filho? Fazia 2 dias, não era jejum não, irmão, era fome mesmo. Não tinha dinheiro, não tinha comida. Onde ele está sentado agora? Ali na frente. Quando eu preciso que alguém seja curado, sabe quem que eu chamo para orar? O Luiz. Quando eu preciso contar com o evangelismo, Luiz. Precisei socorrer as sendas essa semana, quem que eu chamei? O Luiz. Quando ele chegou aqui, ele tinha uma identidade. O óculos na cabeça e era o Luiz Quedim. A identidade que ele teve lá no mundo. Mas aqui ele recebeu outra identidade. Ele é o Luiz com H. Mudou a identidade. Luiz com H, porque o rei de Deus veio sobre ele. Ele já não é mais aquele molecão do óculos na cabeça. A maioria das pessoas que estão perto dele já reconhece ele como um homem de Deus. Laércio, quando chegou aqui, foi uma primeira alma que nós ganhamos para Jesus, foi o Laércio, irmão. O Laércio cantava nas noites e tocava. Era ou não é, Laércio? Misericórdia. Laércio era rebelde. Laércio não conhecia nada de igreja. Ele nunca tinha congregado numa igreja na vida dele. Hoje ele lidera evangelismo na igreja. Onde ele está sentado? Quem senta aqui na primeira fileira é porque é filho, irmão. Mas por que ele está sentado ali na frente? Porque já tem mesa preparada. Que aprendeu a ser filho, aprendeu a se submeter. Quantas vezes você apanhou, Laércio? Muitas. Quantas varadas você tomou nas costas? Mas já passou por esse processo, agora é filho. Agora quando eu faço um churrasco, eu convido ele. Se eu nunca te convidei para um churrasco é porque você não é filho. Mas você é ovelha. Ai, pastor, eu queria tanto que você me convidasse para um churrasco. Então aprenda a tomar a varada e não ser rebelde. Vai chegar o teu momento que o pastor vai dizer, vem aqui, vamos viajar juntos. Ei, estou precisando contar com você. Ei, tem um cargo na igreja que só você poderia encaixar. Se submeter ao seu pastor, vai mudar a sua história. Eu vou lá em Miami receber ministração do meu pastor. Esse dia eu estava lá comendo com ele. Custa caro, irmão. Passagem para os Estados Unidos não é barato. Mas eu vou lá, preciso estar com o meu pastor. Preciso estar com o meu pai espiritual. Vou lá nos eventos. Recebo. Irmão, muda a minha vida toda vez que eu vou lá. Me dá destino. Primeira vez que eu fui lá, depois da pandemia, eu ia cancelar a cruzada de milagres. Eu estava bem desanimado. Falei, não sei se vai dar certo essa cruzada, não tem dinheiro. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, faça a cruzada. E se a gente não tivesse feito, nós não teríamos cadeirantes que se levantaram lá, cegos que enxergaram lá, autistas que foram curados lá. Porque o teu pai espiritual, ele vai te jogar dentro do seu destino. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Quem está entendendo?
Nós estamos vivendo um mundo mais rebelde que já existiu. Mas essas promessas são para os humildes, são para aqueles que se submetem, são aqueles que decidem ser pastoreados. Feche seus olhos um pouquinho. Pede para Deus que você quer ter um coração de ovelha, que você quer ouvir a voz, que você quer seguir, que você quer se submeter, que você quer aprender, que você quer passar pela porta das ovelhas. Atrás dessa porta tem alimento, atrás dessa porta tem proteção, atrás dessa porta tem cura, atrás dessa porta tem bênçãos, e atrás dessa porta, se você deixar ir até o final, você vai se transformar em filho, você vai ter um lugar na mesa, você vai para 50 nações, você será colocado em lugares que você nunca alcançaria. Você vai ter herança. Aleluia, aleluia. A ti eu vou clamar.